Patriotas, a coisa tá feia para a esquerda, mas tá feia mesmo. Fiquem comigo até o final para vocês entenderem por que que tá feia a coisa para a esquerda. Primeiramente, vamos começar com Boulos e depois vamos espalhar aí nos quatro cantos do Brasil, viu? Esse ano de 2024, a esquerda tomou nos olhos. Olha só, na reta final, mais uma bomba cai sobre a campanha de Boulos e choca São Paulo. Veja o vídeo. Isso aqui é para chocar mesmo, viu? Olha só. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Guilherme Boulos definitivamente não tem a mínima condição de ocupar qualquer cargo que exija um mínimo de responsabilidade. Para quem ainda tinha alguma dúvida com relação à personalidade e ao caráter de Boulos, um depoimento de Aldo Ribeiro divulgado nesta quarta-feira, 23, nas redes sociais, é esclarecedor. Veja o depoimento aqui, ó. Vamos direto ao assunto. Eu estava lendo a carta do Boulos à população de São Paulo, cheia de arrependimentos, dizendo que as pessoas se assustam com a trajetória dele e que agora ele está disposto ao diálogo. Eu acho que esse arrependimento é falso e acho que as pessoas têm razão em se assustar com a trajetória do Boulos. Eu era o ministro do Esporte em 2014, encarregado de organizar a Copa do Mundo no Brasil. É o maior evento do planeta. A abertura seria na cidade de São Paulo. Os bares, restaurantes, o setor de turismo, todos estavam se preparando para receber a abertura da Copa em São Paulo. O Brasil receberia centenas de milhares de turistas, 20 mil jornalistas estrangeiros credenciados, chefes de Estado de todo mundo vieram ao Brasil durante a Copa do Mundo. A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, veio 2 vezes, na abertura e no encerramento da Copa. O presidente Putin da Rússia também veio, o príncipe Harry da Inglaterra também veio, o vice-presidente dos Estados Unidos, hoje presidente, o Biden, veio ver o jogo dos Estados Unidos na Copa do Mundo, lá em Natal. O rei da Bélgica e outros chefes de Estado vieram. E o Brasil tinha uma enorme responsabilidade de oferecer segurança, mobilidade e acolher essas pessoas. Pois bem, o que é que o Boulos fez na época? O Boulos organizou o movimento Não Vai Ter Copa. Ou seja, se dependesse do Boulos, não teria a abertura da Copa do Mundo em São Paulo. E o Boulos, imagine, se tivesse uma responsabilidade maior, era a maior responsabilidade para inviabilizar este evento no Brasil. Isso não tem cabimento. Uma pessoa dessa não pode administrar a cidade de São Paulo, não tem condições, não tem maturidade, não tem responsabilidade. Na época eu falei para a presidente Dilma, esse tipo de gente tem que ser tratado com polícia. Sem a polícia não tem como enfrentar essas pessoas, elas não querem um diálogo. E eu disse, à época, se não for a Polícia Militar de São Paulo, nós não vamos realizar essa Copa, porque esse movimento de baderna vai impedir, e de fato era esse o objetivo deles, inclusive ocupar o metrô no dia da abertura da Copa. E agora vem Boulos querendo administrar São Paulo. Com que responsabilidade, com que espírito público, com que tolerância, com que disposição para o diálogo? São Paulo é uma cidade heterogênea, de muitos interesses, de todo mundo, de grandes empresários, dos pobres, da periferia, do centro. Todo mundo tem interesse em São Paulo e a administração tem que cuidar de todos os interesses de São Paulo. Boulos não está preparado para isso. Boulos não tem maturidade para isso. Boulos precisa provar na prática que amadureceu e não com uma carta de última hora. Você fez o movimento Não Vai Ter Copa? Sabe como é que São Paulo responde, o Boulos? Não vai ter Boulos. Não, acabou com o Boulos, acabou com o Boulos. E olha só, mais outra derrota aqui para os esquerdistas comunistas. Eu tô falando para você que a coisa tá feia pro lado deles, e quando eu falo que tá feia, porque tá feia mesmo, viu? Olha só aqui, ó. Direita, RS, se consolida com o maior movimento conservador gaúcho. Nós estamos falando do maior movimento conservador gaúcho. Gente, nós estamos falando só lá do pessoal do gaúcho, tá? Candidatos que se colocaram à disposição da população a cargos de vereadores e prefeitos. E a maioria desses candidatos aqui, ó, conseguiram uma vaga. E vocês sabem o que é isso? É que em 2026, esses mesmos candidatos aqui vão concorrer a cargos de deputados federais e estaduais. Aí, gente, aí não vai ter nada para ninguém não, viu? Aí a coisa vai pegar, mas vai pegar mesmo. Olha só o que aconteceu aqui, ó. A viagem perdida de Nicolás Maduro. O Maduro viajou para a Rússia para se encontrar com a galera dos BRICS e ele foi excluído dos BRICS. É isso mesmo, o Maduro foi excluído dos BRICS. Chegou lá na Rússia, lá ele recebeu um não bem grande, só para vocês entenderem. Nem eles mesmos estão dando conta de engolir eles. E olha só, nova pesquisa põe Maria do Rosário em prantos. A Maria do Rosário está sofrendo uma derrota cachapante. A coisa não está muito boa para Maria do Rosário não, viu? Olha aqui, gente, o Instituto
Atlas Sintel divulgou uma pesquisa de intenção de votos para o segundo turno da disputa para prefeito de Porto Alegre. O prefeito Sebastião Melo, MDB, deverá ser reeleito com facilidade. Ele tem com 55,5% das intenções de voto. Então quer dizer que a Maria do Rosário, né, a Maria Chorona, vai tomar nos olhos, viu? E essa aqui é da Rede Globo aqui, ó. Olha só. Novela da Globo fracassa miseravelmente e crise aumenta na emissora. Eles resolveram até criar uma pesquisa para saber por que eles teve um fracasso tão avassalador dessa novela como nunca antes. Ah, gente, basta perguntar ao povo, o povo não quer saber da Rede Globo. Pô, somando tudo da Rede Globo não dá nada, moço, não dá nada. A situação tá drástica mesmo, para a Rede Globo. E essa do Lula aqui, a Janja soltou uma do Lula aqui, que o Boulos ficou sem beira, sem eira. Olha aqui, ó. Em razão do tombo, Janja avisa que Lula não vai sair do Alvorada até domingo. E ida a São Paulo é incerta. Então quer dizer que se o Boulos depender do Lula para apoiar ele nessas eleições, que já tem mais de 50% de derrota cachapante aí nas pesquisas aí, meu irmão, já era, viu? Já era, porque se depender do Lula, Lula vai ficar em casa, viu? A desculpa dele aí é porque ele sofreu um acidente, teve um traumatismo craniano, né? E agora não pode sair de casa. Ei, Lula, meu Deus do céu. Ou será que ele não pode sair de casa porque ele não tem Ibope? A população não quer saber dele, ele é vaiado. Porque a candidata lá de Curitiba, ela perguntou, como é que um cara desse conseguiu ganhar, hein? O cara não tem popularidade, o cara não pode sair nas ruas. O cara, qualquer lugar que ele sai, até nos redutos, né, da petezaiada do comum, né, ele é vaiado. Não, e agora a coisa tá mais séria, porque até os médicos, né, os enfermeiros, eles agora estão fazendo protestos contra o Lula. É isso mesmo, Lula, traidor, moço, rasgando bandeira, tudo. Nós não perdemos a guerra. A coisa tá feia pra essa galera. Agora vem comigo para vocês saberem da grave denúncia que o Deltan fez a respeito das decisões dos ministros do STF, viu? A coisa lá tá pegando, viu? O Supremo Tribunal Federal, ele surtou com os réus do 8 de janeiro. Ele disse basicamente, ou fazem acordo ou vão ser condenados. Virou o Tribunal da Vingança e da Retaliação. Praticamente todos os ministros, com exceção dos ministros André Mendonça e Nunes Marques, votaram para condenar os réus do 8 de janeiro que se recusaram a fazer o tal do Acordo de Não Persecução Criminal com a PGR, que eu vou chamar aqui de ANPP. A gente chama esse acordo pelas iniciais no jargão jurídico, Acordo de Não Persecução Penal, ANPP. E eu já vou explicar para vocês o que é esse tal do ANPP. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês o vídeo de uma fala do presidente do Supremo, o ministro Barroso, de apenas um mês atrás, do dia 20 de setembro. E vou pedir para a produção dar um play aí para gente. O acordo de não persecução penal, como destacado pelo ministro André, pelo ministro Alexandre, é uma importantíssima inovação que diminui as pressões sobre o sistema de execução penal e sobre o sistema prisional. E aqui eu gostaria de fazer uma observação com os dados que me foram fornecidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que boa parte da sociedade desconhece e talvez alguns dos próprios interessados. É que nos julgamentos do 8 de janeiro houve uma quantidade de casos, pouco mais de 200, de cometimento de crimes mais graves e que estão sendo julgados pelo plenário. Porém, houve a oferta, nosso procurador-geral poderá confirmar, de mais de 1.200 acordos de não persecução penal. E mais da metade, e o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público era em termos bastante moderados. Uma multa de R$5.000 para quem pudesse pagar. Em segundo lugar, 2 anos sem utilização de rede social e um curso de formação democrática no Ministério Público. Esse era o acordo proposto. E mais da metade dos 1.200 não aceitaram o acordo até agora. Portanto, é uma opção, as pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas na vida, mas para deixar claro que esse mito de que é um conjunto de pessoas inocentes, úteis, que estavam lá sem saber bem o que estava acontecendo,
estão recusando o acordo de não persecução penal que envolve a devolução do passaporte e a retirada da tornozeleira. Portanto, parece claramente uma manifestação ideológica de permanecer preso ou ser condenado em lugar de aceitar uma proposta de acordo que me parece bastante moderada. Bom, o que foi então que a gente acabou de ver, pessoal? O ministro Barroso, incomodado porque mais de 600 réus do 8 de janeiro se recusaram a assinar o tal do ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, que foi proposto pela PGR, como se fosse um grande absurdo os manifestantes do 8 de janeiro recusarem um acordo vergonhoso desses com os seus algozes, quando não existe prova de crimes contra a grande maioria deles. E o que é que esse tal de ANPP? O que é ele? O que é esse tal de Acordo de Não Persecução Criminal? Muito resumidamente, é um acordo que o Ministério Público propõe ao investigado, em que o investigado confessa o crime, que deve ser necessariamente um crime sem violência ou sem grave ameaça e com uma pena mínima inferior a 4 anos de prisão. E, além disso, o investigado aceita cumprir algumas condições propostas pelo Ministério Público. Aí, em contraposição a essa confissão, a essas condições, o Ministério Público abre mão de processar criminalmente a pessoa, que não sofre nenhuma acusação criminal, a chamada denúncia. Ou seja, a pessoa não vai sofrer uma acusação, não vai responder um processo e muito menos vai ser condenada a uma pena de prisão. É basicamente isso. Agora, o que é absurdo mesmo foi o conteúdo da fala do ministro Barroso, que nós vamos destrinchar agora e no final eu vou mostrar para vocês como que o STF acabou cumprindo a sua promessa velada de condenação, que você ouviu no final dessa fala do Barroso. Fica aqui comigo para você entender. O ministro Barroso, ele fez na sua fala basicamente uma propaganda dos ANPPs oferecidos pela PGR aos manifestantes do 8 de janeiro, que tinham 3 condições para os investigados. Então, esses ANPPs, se o investigado queria aceitar, ele tinha que concordar com 3 condições. A primeira era uma multa de R$5.000 para quem pode pagar. Em segundo lugar, 2 anos sem utilizar redes sociais. E em terceiro lugar, um curso de formação democrática do Ministério Público. E esse é o acordo que eles consideram muito moderado, muito razoável, mas bora destrinchar essas 3 condições para você entender. Em primeiro lugar, o ministro fala de uma multa de R$5.000 para quem puder pagar. A maioria dos manifestantes do 8 de janeiro são, vamos lembrar, comprovadamente, pessoas muito simples, humildes, trabalhadoras. A gente tem ali garis, professores, pedreiros, seguranças, auxiliares de serviços gerais, pequenos pastores, comerciantes, gente comum. Lembrem, tinha até morador de rua, que ficou mais de 11 meses preso, sem uma prova sequer de que cometeu qualquer crime, até ele ser liberado, se reconhecendo que houve um erro judicial contra ele. Então, R$5.000 para essas pessoas é muito dinheiro. Para algumas pode representar até 3, 4 meses de salário. E aí o mais interessante vem quando o ministro do Barroso diz. Ele diz, para quem puder pagar. Sabe quem que podia pagar, ministro Barroso? Os grandes políticos e empresários pegos na Lava Jato e aquelas grandes empreiteiras que fizeram acordos de leniência, se comprometendo a pagar bilhões de volta para os cofres públicos, mas esses acordos estão todos suspensos, enquanto elas negociam um descontão de 6 bilhões de reais dados por quem? Pelo governo Lula. Esses sim podiam pagar. E é muito curioso como os ministros do Supremo fazem questão de que os investigados 8 de janeiro paguem essas multinhas de R$5.000 dos ANPPs, mas não fazem questão que a Odebrecht pague a multa dela de 8 bilhões de reais que o Toffoli suspendeu. Não fazem questão que a JF pague a multa dela de 10 bilhões que o Toffoli suspendeu. As multas de 1.200 investigados daria 6 milhões de reais, enquanto os descontos dados para os corruptos é da ordem de 6 bilhões, mais de 1.000 vezes mais. Então, ver os ministros do Supremo indignados com os réus do 8 de janeiro por causa disso é um escárnio, é uma chacota com os brasileiros de bem que pagam os seus impostos. Em segundo lugar, a segunda condição é de 2 anos sem usar redes sociais. Eu não consigo entender essa pena de nenhuma outra maneira, a não ser como uma forma de humilhar os réus do 8 de janeiro. Como se eles dissessem, olha só, vocês se tornaram de direita, ou atuaram como direita por causa das redes sociais, por meio das redes sociais, e por isso a gente vai tirar de vocês. Ou ainda,
vocês são extrema-direita e vocês são perigosos nas redes sociais. Como assim? Os eventuais crimes, se foram praticados, não foram praticados por meio das redes sociais. É uma mega restrição da liberdade de expressão dessas pessoas e do direito de informação delas. É a única razão que eu consigo pensar para essa punição. Lembre que os ministros do Supremo, eles veem, enxergam as redes sociais como tóxicas, culpadas por todo tipo de discurso de ódio, de desinformação, quando muitas vezes o que eles chamam de desinformação é simplesmente a visão de que eles discordam. São opiniões divergentes que deveriam ser naturais no jogo democrático. Por último, a cereja do bolo. A terceira condição do ANPP foi o curso de formação democrática do Ministério Público. O que para mim é a parte mais arrepiante disso tudo, porque lembra um campo de reeducação forçada, um lugar para onde o STF vai mandar os réus 8 de janeiro para serem reeducados, sofrerem uma lavagem cerebral. Sabe o que a PGR está ensinando nesse curso? Eu vou listar para vocês aqui o que uma das alunas desse curso relatou para a revista OS em uma reportagem recente. Ela disse: Hitler foi um ditador de direita e esse espectro político é um dos responsáveis pelo Holocausto. O STF é o poder moderador. As Forças Armadas são submissas ao Supremo Tribunal Federal. A urna eletrônica é segura e a lisura no processo eleitoral. O curso ainda ensina sobre o conceito de golpe militar, relembra a ditadura e as suas violações, fala sobre a importância da Comissão da Verdade, sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. Sabe de quem que eles não falam no curso, disse essa aluna? Eles não falam de Cuba, da Venezuela, do Irã, da China, todas as ditaduras amigas do Lula. Não falam das violações à Constituição realizadas pelo Supremo, porque os seus ministros são os primeiros a precisar de reeducação com base na Constituição. E aí, gente, o que o ministro Barroso diz lá no final? Ele diz que quem está recusando esse acordo razoável, moderado, segundo ele, parece claramente uma manifestação ideológica de, disse ele, permanecer preso e ser condenado. Como assim? Quer dizer, então, que as condenações de todos esses réus já são uma certeza? Quer dizer, então, que eles não têm direito à defesa? Que eles não têm direito a um julgamento justo? Que nada que eles façam pode levar à absolvição? Afinal de contas, é uma manifestação para eles serem condenados, ideológica. Quer dizer que todos eles vão ser condenados de qualquer forma, mesmo sem provas da conduta deles de forma individualizada e de que eles realmente cometeram crimes? É uma subversão completa da lógica do processo penal. Agora, com essa notícia de que quem recusou o acordo foi condenado pelos ministros sem provas individualizadas do que eles fizeram, a fala de um mês atrás do ministro Barroso ganhou um sentido muito claro. Não era uma ameaça, era uma promessa. Ou vocês aceitam esse acordo, ou vocês vão ser condenados. Essa foi a mensagem. Dá para dizer que isso é justiça? Dá para dizer que existe justiça nesse país? Ninguém mais tem dúvida de que não. Conta aqui nos comentários. Você concorda que o Supremo já condenou previamente os réus do 8 de janeiro?